Imagine que você está vivendo sua vida de boa e do nada buracos surgem no mundo e com eles você descobre que criaturas pré-históricas retornaram ao mundo. Bem-vindo ao analog horror que se chama Prehistory Emergency, uma aterrorizante série de terror analógico baseada no universo de Jurassic Park. A série gira em torno desses buracos que se abriram de repente no planeta Terra, e dessas aberturas aparecem uma infinidade de diferentes espécies de dinossauro. Espécies que estão extintas há milhões de anos, agora está habitando o nosso mundo. A série aborda como a humanidade lidou com essa mudança e, mais importante, como os humanos planejam sobreviver a essa emergência. A série vai para lugares bem aterrorizantes, porque se os dinossauros voltassem aleatoriamente para a Terra, seria incrivelmente horrível, pois não seríamos mais o predador de topo da cadeia alimentar e apenas seríamos deixados para nos esconder com medo de sermos comidos. A introdução dessas fitas começa com uma mensagem que diz: Sistema de alerta de emergência. Não entre no oceano. Todas as regiões costeiras e praias em todo o país devem ser imediatamente evacuadas e fechadas até o novo aviso. E este aviso, em particular, soa bem estranho e bem perturbador. E por que é um alerta dizendo para ficar longe do oceano? Nem sequer é especificado por quê. E na maioria dos casos, esse tipo de aviso seria por causa de uma potencial inundação, ou talvez até mesmo um tsunami. A fita então continua dizendo que espécies anteriormente consideradas extintas começaram a reaparecer e estão exibindo comportamento agressivo. Continua afirmando que a razão para o reaparecimento das espécies ainda é desconhecida, embora tenha sido teorizado que este enorme buraco no fundo do oceano que se abriu de repente pode ser a forma como elas estão entrando em nosso oceano. Mas isso também significaria que há outra camada de oceano bem abaixo da nossa, agindo como se fosse um portal de outro mundo. A fita então entra em detalhes sobre as seguintes espécies consideradas extintas que foram avistadas desde que esse buraco se abriu, começando com o Mosasaurus. A fita entra em detalhes sobre os atributos do Mosasaurus. Especificamente, um detalhe que os torna ainda mais aterrorizantes é que eles são capazes de nadar a velocidade de aproximadamente 48 km/h, e comparando isso com a velocidade de natação de um humano comum, ela é basicamente comparada a 3 a 2 km/h. Isso tornaria impossível de escapar. Furthermore, there have been several instances of mosasaurs capsizing small boats and consuming the passengers. Beware that mosasaurs will stick their head above the water to scan their surroundings. If you see this, leave the vicinity immediately. O próximo da lista é o Dunkleosteus. A coisa mais aterrorizante sobre essa criatura é que, por alguma razão, ela exibe uma agressividade incrível em relação aos humanos. Meio que não há fraquezas reais para essa criatura, a não ser disparar um arpão ou uma bala de alta velocidade, semelhante à de um sniper. Só então você será capaz de penetrar a camada protetora. Mas nós sabemos que é bem raro você ter uma dessas armas à sua disposição. Não há muito o que você possa fazer além de observar enquanto essa máquina de matar de alta velocidade vem em sua direção, com uma força de mordida aproximadamente a 6.000 psi, o que é o dobro de uma mordida de um crocodilo. Pelo menos você pode esperar que sua morte seja bem rápida. The Dunkleosteus is currently being investigated for additional weaknesses. Furthermore, it has been discovered that the Dunkleosteus is very aggressive. In order to survive an encounter with this predator, it is recommended that you employ avoidance. O próximo da lista é o Megalodon, sendo um predador de topo de cadeia alimentar, e o apetite dessa criatura não é brincadeira, comendo até 1 tonelada de comida por dia com a sua fome insaciável. Isso provou ser incrivelmente negativo para todo o ecossistema, pois ele devora tudo no seu alcance, e além disso, essa criatura enorme atinge comprimentos de até 60 pés, aproximadamente uns 18 metros de altura. A fita continua dizendo que o Megalodon deve ser exterminado por causa dos danos que eles já estão causando ao ecossistema, esgotando toda a cadeia alimentar. If megalodons are not dealt with, they will devastate our ocean beyond repair, permanently putting our food security and economy at risk. Trust that authorities are urgently handling the situation.
Em seguida, a segunda parte, a fita detalha como houve o aparecimento de novas criaturas emergindo do subsolo que apenas continuou. Se antes elas estavam saindo deste enorme buraco no oceano, agora há outro buraco que se abriu nas montanhas Adirondack. We strongly advise you to maintain a safe distance and refrain from entering these unknown voids. Stay tuned until the end of the broadcast for more updates on these openings. A fita também alerta os cidadãos da Austrália, pois o Megalania voltou para aterrorizar a Terra e, pesando aproximadamente 450 quilos, ele pode crescer até 7 metros, tornando impossível não ser pego por este lagarto massivo. É altamente aconselhável ficar fora das florestas e parar de fazer trilhas, devido à crescente população destas criaturas. The Megalania's coloration allows it to disappear into its surroundings. A outra criatura que também começou a aparecer é o mamute lanoso, embora não haja muito que temer em relação a esta criatura, já que os mamutes lanosos são herbívoros e, portanto, desde que você mantenha a distância, deve ficar tudo bem. Ele também é a primeira criatura pré-histórica a ser capturada e colocada em um zoológico, o que por si só é algo bem irônico, considerando o quão assustados estamos com essas criaturas e a única que não vai nos atacar a não ser que a gente provoque, nós acabamos prendendo ela em um zoológico com fins lucrativos. Meanwhile, legislation is slowly being considered to ban the hunting of these mammoths. The Toronto Zoo is excited to announce it will be the first zoo to feature the woolly mammoth. A fita menciona os esforços que estão tendo para matar os megalodons e detalha como há alguém ajudando nessa batalha, e esse alguém seria a baleia cachalote, que cresce até aproximadamente 18 metros. Embora tenha um tamanho semelhante ao do megalodon, sua massa é o que ajuda nesta batalha, pesando apenas 57 toneladas em comparação com as 50 do megalodon. More, the Leviathan has superior intelligence, speed, and durability. It is estimated that it would win against the Megalodon about 65% of the time. Megalodons gain an advantage in situations where they can sneak up on Leviathans. Our hope is that both creatures will keep each other in check. The situation is being monitored, as Leviathans could quickly become a threat to ecosystems if overpopulated. Há relatos de que a Colômbia e a Índia entraram em estado de emergência por causa da esmagadora população dessas criaturas habitando a Terra, e é aconselhável que as pessoas fiquem em casa até que o assunto possa ser resolvido, embora, com base em eventos recentes, a situação só esteja piorando cada vez mais. À medida que essas criaturas pré-históricas estão aparecendo no oceano e agora no continente colombiano, o que eles realmente precisam se preocupar é com a titanoboa, que é uma cobra aquática massiva que não terá problemas em engolir pessoas inteiras. Its diet consists of big fish and crocodiles. It will dominate the swamp's ecosystem without challenge. Not much is known of the Vasuti indicus. It has been seen to attack larger mammals and humans. Citizens are pleading for the army to intervene, as this snake is terrorizing the country. As coisas estão ficando tão ruins que os governos estão recorrendo a bombardear os buracos na esperança de que isso impeça as criaturas de aparecer. No entanto, um dos trabalhadores que estava no local trabalhando no bombardeio acabou gravando um som estranho vindo de dentro da terra. E isso foi gravado em Billings, Montana. Worker on one of these sites recorded a strange sound coming from one of these formations.
E depois que essa gravação foi feita, especulações e teorias começaram a surgir sobre de como o som que vem daquele buraco parece ser de uma das maiores criaturas que já apareceram em nosso mundo, levando as pessoas a acreditar que talvez essas criaturas pré-históricas estejam saindo na tentativa de escapar do que quer que as estivesse aterrorizando naquele buraco. E na próxima fita, ela começa mostrando emergência pré-histórica. Mostra um evento no qual vários animais antes considerados extintos há milhões de anos reapareceram através de aberturas inexplicáveis, como cavernas, buracos profundos e fossas marinhas. Em seguida, somos imediatamente lançados em uma nova avalanche de novas notícias, detalhando os impactos horríveis dessa emergência. Breaking news. The third fishing boat of this week has been discovered capsized near the coast of Portugal, proving that our oceans have reached an unprecedented level of unpredictability and danger. Unfortunately, there were 4 casualties with no survivors found. It has now been confirmed that a Mosasaurus has been haunting this region. Attention residents of Australia. Several homeowners in Glen Waverley and Mossman have reported finding Macalania nests in their basement. Furthermore, one of these homeowners spotted a baby Macalania living in their home. If you encounter a nest or infant Macalania, call authorities and your local division of GPAC will be dispatched to handle the situation. A terrifying discovery has been made in Billings, Montana. Mass panic has spread across the entire state as a dangerous creature that we all hoped would stay extinct has reemerged. This creature is known as the Tyrannosaurus. E parece que não tem fim. Em uma interrupção fornecida pela DPEG, a Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos, eles explicam como estão pondo fim ao bombardeio das aberturas, porque isso meio que não está fazendo tanta diferença assim, porque mais aberturas estão aparecendo bem mais rápido do que eles podem fechar. E em vez deles combaterem isso, os esforços têm sido focados em estudar essas criaturas e entender o porquê elas estão ali. Também está sendo fortemente estudado o local onde surgiu esses buracos. Ele esteja a pelo menos 1,5 km de distância das construções, e se você estiver morando a menos que 1,5 km, você receberá assistência para uma nova realocação. No entanto, quanto mais você pensa sobre isso, mais você percebe que esses 2 km de distância não é realmente tão longe assim de uma dessas aberturas. Seria mais ou menos uma caminhada de uns 20 minutos, e isso não mudaria muita coisa porque essas criaturas são absurdamente rápidas, o que significa que elas poderiam estar em sua casa em cerca de uns 5 minutos. Então, mesmo se você estivesse a cerca de 2 km de distância, não faria muito sentido, pois essas criaturas poderiam rapidamente encontrá-lo após saírem do buraco. A próxima criatura aterrorizante é o Quetzalcoatl, que foi avistado no Texas, uma visão inimaginalmente horrível de se ver voando no céu, e mesmo se você for engolido por essa criatura, não morreria imediatamente, e sim seria digerido lentamente pelo ácido em seu estômago. Embora que na maioria dos casos, essa criatura vai em direção a criaturas menores, como animais de estimação e ovelhas, embora que isso não signifique muito. Até mesmo porque uma notícia rapidamente aparece e mostra que uma criança foi levada por uma dessas criaturas. A recent tragedy struck Frisco when a mother witnessed her son be snatched by a Quetzalcoatl on his way out from school. The child has since been presumed dead. This heartbreaking event has put many parents in a state of fear and disarray. Multiple school districts have since been shut down as emergency safety protocols are being implemented. Furthermore, the Quetzalcoatl has also been attacking livestock, leaving Texan farmers in crisis. In Lubbock, a farmer attempted to scare the creature away by using his farm dog. Tragically, the dog became prey instead. These tragedies have sparked an outcry among residents. Stay tuned for an update on how local communities are mobilizing in response to this prehistoric threat. Rapidamente aparece uma atualização sobre a Austrália e como os lagartos gigantes são conhecidos como megalania. Sua comida favorita são os cangurus, levando a um declínio acentuado na população.
E devido ao número crescente dessa criatura, o DPEC iniciou uma recompensa por cada Megalania morto no valor de $2.000. E bem, vamos lá, correr risco de vida por apenas $2.000? Cara, eu acho que não compensa muito não, prefiro ficar aqui em casa mesmo. No entanto, esse incentivo tem sido altamente alertado por causa de uma nova espécie que saiu de uma das aberturas. Esta criatura se chama Thylicoleo. Embora não pareça, ela mede 1,5 metros e este animal é capaz de abater predadores muito maiores do que ele. Furthermore, this marsupial is an ambush predator that utilizes stealth against its unaware prey. Surviving an encounter with a Thylacoleo is highly unlikely. However, to improve your chances, do not run, avoid sudden movements, and make loud noises to deter the predator. The emergence of the Thylacoleo has made Megalania hunting even more dangerous. With its arrival, the kangaroo population faces an even greater risk. Em outras notícias, o Brachiosaurus começou a emergir dessas aberturas, pesando 30 toneladas e aproximadamente uns 12 metros de altura. Essas criaturas são herbívoras, mas isso não significa que não pisarão acidentalmente em você se você chegar muito perto, então fique ligado. Enquanto muitos comemoravam a chegada dessa criatura pacífica, o ambiente não é muito adequado para sustentar sua dieta de aproximadamente 180 kg por dia. Eles foram para as florestas protegidas que foram preservadas para combater as mudanças climáticas e que agora estão sendo devoradas pelo Brachiosaurus. Isso também gerou polarização entre as pessoas, com aqueles que querem que uma recompensa seja colocada na cabeça da criatura, e aqueles que acreditam que a criatura não deve ser punida por simplesmente exibir seu comportamento natural, e até mesmo porque não temos a abundância de árvores que existiam quando essas criaturas eram vivas. Mas no noticiário de Billings, houve um massacre que tirou 19 vidas na mão de um T-Rex, que devastou o centro da cidade. Após um massacre que ceifou as 19 vidas em Billings, as coisas só pioram exponencialmente. À medida que o medo começou a se espalhar pelos Estados Unidos, devido ao aumento do surgimento dos dinossauros e das grandes atividades dos tiranossauros, eles começaram a migrar para outros estados em busca de alimentos, o que levou muitos a comprar armas de fogo para se protegerem dessas criaturas. No entanto, talvez a parte mais assustadora sobre isso seja que, como o cérebro do T-Rex é tão pequeno em comparação com o tamanho de seu crânio, qualquer tiro que você dê em sua cabeça provavelmente não acertaria o cérebro, a não ser que você tenha uma precisão absurda. O que significa que alguns tiros em sua cabeça provavelmente não mataria essas criaturas e que ela iria continuar te atacando até que você fique sem munição. A única esperança que você pode ter após trombar uma dessas criaturas é dar um tiro certeiro no seu cérebro. Fora isso, você iria facilmente de F. Depois disso, acontece essa estranha interrupção na transmissão. The T-Rex has reclaimed its throne. Fear is spreading across the U.S. as the Tyrannosaurus Rex and the Quetzalcoatlus are migrating towards neighboring states. This has spurred many to purchase firearms in a desperate attempt to defend themselves against these prehistoric threats. A última fita é a mais horripilante de todas, já que esta fita começa nos mostrando o tamanho dessas criaturas.
de repente, o vídeo é cortado por notícias sobre a estranha interrupção na transmissão no episódio anterior, sobre a estátua com barulhos estranhos. A estação de notícias afirma que foi alguém que hackeou a transmissão como se fosse alguma pegadinha, mas, honestamente, parece mais um acobertamento para outra coisa. E talvez essa estátua seja significativa e alguém estivesse tentando nos avisar algo sobre ela. O segmento de notícias também detalha como múltiplos predadores acabaram de emergir do oceano. Um deles sendo o artrópode, conhecido como Anomalocaris. Embora não pareça uma grande ameaça agora, essa criatura já dominou os mares cambrianos. E é a primeira boa notícia que temos de toda a série. Os Anomalocaris, na verdade, têm alguns efeitos bem positivos no ambiente de hoje, pois eles ajudam a se livrar dos vermes navais, que são esses vermes que se enterram em qualquer estrutura de madeira, comendo e crescendo dentro da madeira até que alguma hora essa estrutura desmorone. A outra criatura que apareceu é o Kraken, conhecido como Cameroceras. Com seu tamanho impressionante, é outra visão horrível de se contemplar se você for azarado o suficiente para estar em seu caminho, mas como na maior parte, essas criaturas são dóceis e não predadores de topo de cadeia. Os pescadores começaram a pescar essas espécies, o que resultou em um aumento na demanda de peixes pré-históricos exóticos para serem servidos em restaurantes. A fita dá uma falhada durante o vídeo e mostra: Recently, Thai fishermen caught a group of wild Anomalocaris. The creature immediately became a sensation in Thai restaurants. Now, we're witnessing a spike in demand for exotic prehistoric seafood. Many fishermen have expressed interest in capturing these creatures. This could be an issue for we have This could be an issue for we may undo the positive effects these animals had on the ocean by overfishing them. Activists are starting boycott campaigns on restaurants that are planning on serving Anomalocaris tempura and Cameroceras calamari. GPAC has ignored this issue entirely, most likely due to their focus on military organization, meaning we will have to rely on the good nature of humans to save these creatures. Pray for the safety of the Anomalocaris and the Cameroceras. Nesta série, houve essas aberturas que começaram a ocorrer, onde numerosas espécies que estão extintas há milhões de anos começaram a emergir e a reivindicar a Terra. Embora não se saiba até agora do que elas estão fugindo, deve ser algo ainda mais aterrorizante que o Megalodon, deve ser algum predador de topo da cadeia alimentar da Terra lá de baixo, onde eles surgiram. E também vale a pena mencionar de como os humanos reagiram a essa emergência pré-histórica. Em vez de acolher essa mudança, os humanos entraram imediatamente em pânico com o fato de não sermos mais os únicos no topo da cadeia alimentar do mundo em que a gente vive. E nisso, nos tornamos desesperados para retomar o controle da situação. Como visto nas notícias, nós acabamos bombardeando suas entradas e matando aqueles que podemos. E outra, começamos até mesmo a colocar recompensas, como foi visto nos lagartos, e capturamos os mamutes lanosos. Me chamo Ryan Chronic e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e não se esqueça de compartilhar e deixar o seu gostei, e outra, também não se esqueça de se inscrever, hein? Até a próxima, fui!